Bom dia, pessoal. Vamos a mais um tópico de um curso em milagres. Vamos falar hoje sobre a Senhora das Ilusões. E quem seria a Senhora das Ilusões? É a morte. Então, o que o curso em milagres coloca sobre a morte? Na verdade, Jesus coloca, em uma das lições do ano passado nós vimos, nesse mundo parece haver um estado que é o oposto da vida. Tu o chamas de morte, mas aprendemos que a ideia da morte toma muitas formas. Então, o que ele está querendo dizer? Que a morte, na verdade, ela não é quando o nosso corpo físico cai. Por quê? Porque nós já sabemos que o corpo é uma ilusão. Então, se o corpo é uma ilusão, nascer ou morrer também são ilusões, porque essas duas coisas têm a ver o quê? Com o corpo. Então, na verdade, o que o curso coloca como morte são os pensamentos de morte. E como seriam esses pensamentos de morte? Jesus diz, é a única ideia subjacente a todos os sentimentos que não são supremamente felizes. Então, toda vez que nós temos sentimentos que não sejam supremamente felizes, perfeitamente felizes, isso é morte, de acordo com o curso em milagres. E Jesus ainda complementa, é o alarme ao qual respondes quando não reages com perfeita alegria. Então, todo pesar, toda perda, ansiedade, sofrimento e dor, até mesmo um pequeno suspiro de cansaço, um leve desconforto ou mesmo o menor olhar de reprovação estão admitindo a morte e assim negam que tu vives. Então, categoricamente, a morte são todos os estados que nós temos que não correspondem à realidade do nosso ser. Então, nós sabemos que o ser de S maiúsculo, que é a nossa essência, foi criada por Deus, é uma extensão da ideia de Deus. Como o curso coloca, as ideias não deixam a sua fonte. Então, nós compartilhamos de uma única vida, que é a vida de Deus. Então, se Deus não morre e nós somos uma extensão de Deus, nós também não podemos morrer. Então, a ideia de morte passa a ser apenas sentimentos, emoções, estados que nós assumimos de total identificação com esse ser de S minúsculo, em contraposição ao ser de S maiúsculo, que é todo feliz, poderoso, alegre, que é como uma criança. Então, Jesus, inclusive, ele coloca o convite, né? Hoje sejamos as crianças da verdade e não neguemos a nossa santa herança. Então, qual é a nossa santa herança? É a felicidade perfeita. Então, nós já sabemos que o ser de S minúsculo vem do quê? Do conceito do ego, do sistema de pensamento do ego. E por que a morte é considerada a senhora das ilusões? Porque tudo que vem do sistema de pensamento do ego, nós sabemos que são ilusões, porque o ego não tem respaldo na realidade de Deus. Então, ela é a senhora das ilusões porque ele representa o maior medo que o ser de S minúsculo tem. Então, todos os nossos medos, em última instância, se reduzem ao medo da morte. Eu tenho medo de ficar sem emprego, sem dinheiro, sem ter o que comer. Por quê? Porque eu acho que eu vou morrer. Se eu não tiver um abrigo, eu vou morrer. Então, os nossos medos, em última instância, se traduzem no medo da morte. Por isso ela é considerada Senhora das Ilusões. Só que nós não precisamos ter medo da morte, porque o ser de S minúsculo nada mais é do que uma ilusão da nossa mente. É uma identificação que nós temos com esse corpo, com essa personalidade, mas que não corresponde ao nosso ser real. Então, Jesus afirma que não existe morte porque o que Deus criou compartilha da sua vida. Então, e a vida de Deus é temporária? Não, a vida de Deus é eterna. Então, essa é a vida que nós compartilhamos. E não existe morte, Jesus também coloca, porque o Filho e o Pai são um. Então, mais uma vez, a separação nunca aconteceu. Então, este medo, essa culpa que nós carregamos de que pecamos contra Deus, porque nós acabamos com a unicidade, ela não procede. E a morte tem a ver com a culpa também. Então, vamos hoje nos lembrar de termos pensamentos alegres, né? Toda vez que nós nos sentirmos hoje deprimidos, com raiva de fulano, com inveja de Beltrano, vamos nos lembrar que todos esses sentimentos vêm de uma identificação do ser de S minúsculo, que não é a nossa realidade. E vamos lá para dentro e vamos nos lembrar do ser glorioso que nós somos, perfeitos, alegres,
os filhos verdadeiros de Deus com direito a tudo. Então vamos nos lembrar dessa verdade. Agora, nós vamos negar esses sentimentos? Não. Nós já sabemos o que fazer com relação a esses sentimentos. Nós simplesmente vamos entregar para a cura pelo Espírito Santo, lembrando que todos eles emanam da nossa mente. Então é isso aí, pessoal. Vamos hoje ter pensamentos de vida. Lembrando, se Deus não morre, nós também não podemos morrer, porque nós somos uma extensão dele. É isso aí, pessoal. Mais um passo na nossa caminhada. Um beijo e até a próxima.